E o tema de hoje do nosso especial emagrecimento é cirurgia plástica. Estou recebendo a doutora Milena Guerra, cirurgiã, para a gente falar sobre como a cirurgia plástica ela pode ajudar esses pacientes que emagreceram. É importante deixar claro, né, doutora Milena, que a cirurgia plástica não é um método de emagrecimento. De jeito nenhum, não é um método de emagrecimento. Na verdade, a cirurgia plástica, ela é a nossa cereja do bolo, né? É a reta final, é onde você vai ter o seu acabamento já de um trabalho exaustivo que você vai ter de reeducação alimentar, de mudança de estilo de vida, uma vida mais saudável. Se precisar fazer uma bariátrica, faz a bariátrica. Se não precisar, conseguir perder peso, perde. E aí vai para a plástica para poder fazer o quê? Tirar o excesso de pele, a gordura localizada, ajeitar a mama, o que as pacientes desejarem. Quais são os principais procedimentos? Assim, pensando nessa mulher que emagreceu, quais são os principais procedimentos que a plástica oferece? Então, geralmente nas pacientes que têm uma grande perda de peso, né, e uma boa parte são pacientes pós-bariátricas, né, o que mais comum as pacientes pedirem, solicitarem, é a cirurgia de abdominoplastia mesmo. Porque perde muita gordura abdominal, ela fica com aquele abdômen avental, difícil de fazer até a higiene, se sente envergonhada, não consegue namorar, e aí ela realmente deseja tirar aquele excesso de barriga, e daí a gente avalia, né, outras coisas que a gente pode resolver com a abdominoplastia, mas o que mais incomoda as pacientes realmente é isso aí. A gente escuta muito aquela paciente que não precisa perder muito peso, né? Eu vou fazer uma lipo para emagrecer. A lipoaspiração é indicada para isso, doutora Milena? Não recomendo, não recomendo. Primeiro porque, assim, se você pensa em emagrecer com a lipoaspiração, certamente você não está seguindo uma dieta adequada, né? E para qualquer cirurgia você tem que ter um balanço dos seus nutrientes, das suas vitaminas, das suas proteínas, principalmente, para você ter uma boa cicatrização. Então você já vai perder em cicatrização. Segundo, que se você realmente estiver muito acima do peso ou até obeso, tem risco a sua cirurgia, tem risco, tem problemas no seu pós-operatório, o resultado vai ficar aquém, e tem um limite assim para perder, né? Na lipoaspiração a gente fala que é 7% da gordura corporal que você pode perder numa lipoaspiração. Mais do que isso é arriscado até para a própria vida da paciente, e eu não recomendo. Então, assim, pensar em fazer lipoaspiração, geralmente você tem que ter uma educação de uma forma geral, né? Reeducar a alimentação, praticar atividade física, né? De preferência, e depois de tudo isso, você vai ver qual a gordura localizada que você tem, que você não vai conseguir tirar. E aí a lipoaspiração vai te ajudar e muito. Fazer a lipoescultura também, e as pacientes ficam muito satisfeitas. E você vai garantir um resultado melhor, um pós-operatório mais tranquilo. Então, assim, essa mudança de hábito é importante, principalmente também, né, depois da cirurgia, porque se ela não mudar a alimentação, se ela não passar essa rotina com prática de atividade física, ela vai terminar perdendo todo esse resultado da cirurgia plástica. Com certeza. Primeira coisa que paciente que não faz dieta antes de fazer uma plástica, e isso eu estou falando de pessoas que estão acima do peso, tá? Pessoas que já vêm com uma vida saudável, isso não é o caso. Mas assim, não fez dieta, aí recorre à lipoaspiração para fazer a perda do peso corporal. O que é que vai acontecer? Ela vai engordar de novo, porque ela não mudou o estilo de vida dela. Sem falar que no pós-operatório, ela pode ter alguns problemas relacionados ao excesso de peso, que a gente pode falar um pouquinho, né, depois. E ela também vai demorar a se recuperar. A paciente, ela sente muita dor, ela vai reclamar na reabilitação, porque de certa forma a gente dá uma reabilitada, né? Que dói, todo procedimento cirúrgico ele vai doer um pouco. E assim, a resposta e o pós-operatório da paciente vai estar muito relacionado com quem realmente já vem praticando atividade física e quem não faz. Doutora Milene, aquela paciente que emagreceu, fez a cirurgia bariátrica ou emagreceu com outros métodos, perdeu muito peso, e ela tem ali o excesso de pele no abdômen, na perna, no braço, a mama, né, tá caída. Dá para fazer todos os procedimentos no mesmo dia ou tem que combinar? Eu queria que você falasse sobre isso. Tem um limite de tempo de cirurgia, né? Então, assim, uma cirurgia que já passa de 8 horas de procedimento já é uma cirurgia longa e com risco à saúde do paciente, né? Então, assim,
vai de cada cirurgião. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo cirúrgico, né? Então, assim, geralmente o pessoal faz até 3, sabendo que já é um risco. Mais do que isso, eu acho loucura, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que se a paciente tem muitos procedimentos e ela deseja fazer muita coisa, ela pode fazer, mas ela tem que estar ciente que ela tem que fracionar isso daí. Pelo menos em 2 vezes, ela vai fazer primeiro o que mais incomoda, né? Vai ver na questão de orçamento também, que isso pesa no bolso de todos nós. E aí ela vai ter que ver assim, eu quero primeiro fazer esse, depois eu vou fazer esse outro. Porque se colocar 5, 6 cirurgias é inviável. É inviável para a vida da paciente, sabe? E a gente tem que sempre prezar pela boa recuperação dos nossos pacientes. Eles têm que entrar na cirurgia e têm que sair pelo menos saudáveis. Não existe cirurgia plástica que o paciente vá para UTI ou se passe mal, embora que isso pode acontecer, mas isso é considerado complicação, tá? Porque se a gente pensa em uma cirurgia plástica que o paciente vai evoluir da forma que tem que evoluir, que é a maioria dos casos, satisfatoriamente, o paciente vai evoluir bem no pós-operatório, e isso tem um tempo de cirurgia, de anestesia, então é importantíssima essa questão de quantidade. Eu acho que tem que ser pesado, conversado com o médico, cirurgião, ele vai saber o tempo dele, e ele tem que conversar bem direitinho com o paciente, mas sabe que é difícil. E qual o melhor intervalo entre esses procedimentos? Eu acho que uns 6 meses é o ideal. Uns 6 meses é o ideal. Porque tem um tempo de recuperação, a gente sabe que o processo de cicatrização ele vai de 1 ano a 2, tá? Mas assim, pelo menos dá tempo da paciente se recuperar da cirurgia, ela dá uma respirada, e aí ela encara a outra cirurgia. E também assim, são regiões diferentes do organismo, né? Mas com 6 meses ela já vai estar mais ou menos definindo a primeira cirurgia, né? Às vezes abdômen, lipoaspiração começa a definir esse período, e ela consegue assim ter um balanço adequado no próprio organismo para poder ter um outro trauma cirúrgico, né? E isso a gente está falando o quê? Pacientes que são eletivos, né? Pacientes que são saudáveis e que vão sair saudáveis, tá? E vamos voltar a falar aí da obesidade, doutora Milena, que você falou, né? A obesidade ela pode ser um fator de complicação para cirurgias? Fala um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. A obesidade, ela traz uma série de complicações no pós-operatório e também relacionados a trauma cirúrgico e anestesia. Primeiro que o paciente obeso, ele tem mais tecido adiposo mesmo, e aí tem uma certa dificuldade de depuração dos anestésicos, ele demora um pouquinho mais a acordar, né? Isso é uma das razões. O outro é que o paciente obeso, ele tem um pouco de restrição também respiratória, né? Querendo ou não, ele tem, mesmo que não seja diagnosticado, mas o próprio excesso de peso faz com que ele tenha um pouco de dificuldade, e isso pode trazer realmente dificuldades respiratórias, tanto no intra quanto no pós-operatório. Outro problema é a cicatrização, ela vai ficar aquém, porque é muito difícil a gente conseguir uma boa cicatrização num paciente que tem realmente distúrbio alimentar. O paciente está obeso, ele não está bem, ele geralmente, tá? Pode ter problema de proteínas, sais, minerais, vitaminas que podem estar deficientes porque ele já não vem seguindo a dieta adequada. E isso tudo vai repercutir no processo de cicatrização e vai ficar aquém. Além disso, ele pode ter um risco maior de necrose de tecido, pode ter um risco maior de infecção de sítio cirúrgico, e isso é muito desagradável para os pacientes no pós-operatório. Então, a gente tem que ter consciência que o paciente que é obeso, ou ele faz uma dieta ou vai para uma cirurgia bariátrica, isso tem que ver caso a caso. De preferência, quando vier para a plástica, já venha perdendo uma quantidade de peso boa, que a gente consiga administrar, porque cirurgia plástica é aquela cirurgia que é para paciente que não tem problema de saúde, não é para resolver problema de saúde, a não ser a melhoria, né, do próprio estética do corpo. E
são pacientes que realmente a gente espera que evoluam bem, né? E o paciente obeso não, a gente espera que ele perca peso mesmo para ter mais saúde, né? Então, assim, estou obesa, quero saber como a cirurgia plástica pode me ajudar. Então, eu posso ir, por exemplo, no consultório da doutora Milena, e ali a gente vai traçar um planejamento. Você vai dizer, olha, emagreça tantos quilos, você tem tanto tempo, e quando você voltar, a gente faz a cirurgia. É mais ou menos assim que acontece esse planejamento? É isso? É isso mesmo. Saia da obesidade e a gente vai conversando. Porque tem pacientes que eles são obesos e eles não vão conseguir perder muito, entendeu? Eles conseguem sair da obesidade. A gente aceita um sobrepeso, tem um limite, óbvio, mas o ideal é estar no peso ideal dele, no IMC normal, né? Hoje em dia a gente faz a bioimpedância, etc, etc. Mas, assim, o paciente que ele, vamos dizer assim, está na obesidade, ele conseguiu com dieta e exercício físico, saiu da obesidade, mas ainda está, assim, vamos dizer, um pouquinho acima do peso, pronto, a gente já consegue fazer um bom procedimento, tá? Mas o paciente obeso eu não recomendo. Eu acho que ele tem que perder peso. Aí o plano é o seguinte: avalia se realmente tem critérios para fazer uma cirurgia bariátrica ou não. Se for o caso, conversar com o cirurgião do aparelho digestivo, existe muita gente boa no mercado, e aí ele vai dizer, ó, você tem indicação, você não tem, vai indicar a equipe multidisciplinar dele para fazer esse processo. E depois de 12 a 24 meses, tendo a estabilização do peso, aí vem para a plástica para a gente poder resolver o excesso de pele e o problema que o paciente quer resolver, né?